sem perda de tempo, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quem trouxe a Bíblia, vamos abri-la. Evangelho de Lucas, capítulo 7. O versículo, irmãos, vai ser o de número 11. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aquele que encontrou, diga amém. Está escrito assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, meus irmãos? Pode sentar, queridos irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O filho da viúva de Naim. Nós temos aqui esse milagre, irmãos, que foi um milagre muito grande, né, que é uma ressurreição de morto. No caso aqui, o jovem havia morrido. E nós não sabemos a idade, sabemos que era uma pessoa jovem, não temos o nome dele e também não temos o nome da mãe. Foi tudo assim uma coisa muito rápida, né? Como Jesus é maravilhoso, irmãos, né? Então a viúva está lá, o filho morre, eles fazem tudo aquilo que era costume da época, preparam o corpo, velam, e como hoje, chega a hora do sepultamento. Então aconteceu assim com esse moço. Para essa mãe, tudo estava acabado, né? Na forma dela ver a situação do filho, tudo aquilo que aconteceu nas últimas horas, para ela estava tudo acabado. Só que Deus tinha um propósito nessa cidade, né? Deus tinha um propósito. Então Jesus, irmãos, ele caminha aproximadamente 30 quilômetros para chegar em Naim. De onde ele estava até a cidade de Naim, uma distância percorrida de 30 quilômetros, né? E uma coisa importante, irmão, tudo de forma assim harmoniosa. Por quê? Porque Jesus chegou exatamente na horinha certa. E como é difícil a gente esperar o tempo de Deus, porque a gente tem a nossa visão, nós temos o nosso jeito de enxergar as coisas, e tudo que perguntar para nós já era para ter acontecido ontem, né? Então a gente vive nessa aceleração, já era para ter acontecido ontem. Mas Jesus, ele vem sempre na hora certa, no momento certo. Então Jesus, ele anda 30 quilômetros, não sei quanto tempo eles gastaram para fazer esse percurso. Quando ele chega na cidade, se ele tivesse, isso aqui eu já falei algumas vezes, eu gosto de falar isso porque é uma grande realidade. Se Jesus chega um pouquinho antes e ele entra na cidade, irmãos, ele poderia pegar uma rua oposta à rua pelo qual vinham trazendo o morto. E aí o morto passar o portão para fora e ir para o cemitério. Se Jesus chega antes. Se ele chega depois, irmão, eles já tinham passado pelo portão, já estavam no cemitério, e acabou ali a história do rapaz. Mas ele chegou na hora certa, né?
tudo cronometrado, tudo pensado, tudo segundo o propósito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, dessa forma nós havemos de entender que Deus, Ele nunca se atrasa, mas Ele também nunca se antecipa. Então a gente tem que ter o quê, irmãos? Uma coisa que é muito difícil nesses dias, ter paciência. Como é difícil nesses dias ter paciência. A nossa vida, irmão, é uma vida muito agitada. Se acorda de manhã, corre o dia todo, quando vê, já é 9 horas, é meio-dia, é 2 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, você correu, ficou um monte de coisa para fazer, não conseguiu fazer tudo, vai dormir tarde, às vezes tentando colocar, né, em dia tudo aquilo que estava atrasado, às vezes não consegue, porque a nossa vida é muito corrida. Nós aprendemos, irmãos, nesse tempo, até com a mudança da cultura e a mudança de vida que a gente sofreu no século XXI, a gente entende que tudo tem que ser rápido, né? Tudo tem que ser rápido. Veja só, uma das comidas mais vendidas, quais são? As comidas que dá para preparar rapidamente. Você pode ver que nem todas as casas têm feijão, porque feijão é um alimento que demora, necessita de tempo. Tem panela de pressão, claro que ajuda, mas, irmãos, tem comida que ela é preparada com o menor tempo. E essas são as comidas preferidas. Você sai pela... Eu estava vindo agora para a igreja aqui, irmão. 3 casas eu vi o rapaz do iFood chegando com o lanche preparado. Que a pessoa chega em casa, ela correu o dia todo. Ela chega em casa, mulher trabalha fora, tem roupa para lavar, roupa para passar, casa para dar um tapa no visual. Então, vou pedir alguma coisa preparada. Então, a gente vê que tudo hoje é encaminhado para ser rápido, tem que ser uma coisa com bastante agilidade. E isso, irmão, estraga muito no nosso relacionamento com Deus, porque a gente acha, irmãos, que Deus trabalha pelo nosso tempo. E Deus não trabalha pelo nosso tempo. Aliás, na Bíblia, irmãos, há 2 tempos, né? O tempo do homem e o tempo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. Então, esse Kairos, que é o tempo de Deus, é um tempo que a gente às vezes não entende bem. Por isso, Abraão se tornou pai de um filho de uma egípcia, porque ele não entendeu o tempo de Deus. Né? Por isso, irmãos, Saul ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel, porque Samuel disse: até 7 dias estarei contigo. Quando fechou o 7º dia, ainda tinha as horas do 7º dia, Samuel não chegou, Saul se antecipou e ofereceu sacrifícios e foi rejeitado por Deus. Então, essa espera, ela agonia, meus irmãos. Nessa espera a gente esbraveja, a gente murmura, critica, fala mal de quem tem que se falar, acha que as pessoas estão falhando com a gente, e não é, meus irmãos. Às vezes é o tempo de Deus, né? Olha só, Jesus estava para chegar, irmãos, só que a viúva não sabia. Para a viúva, irmão, o tempo ali era o tempinho final da vida do filho dela, porque estava levando ele para sepultar. Só que Jesus estava para chegar ali. A qualquer momento Jesus ia aparecer no portão daquela cidade, só que a viúva não sabia. É igual eu e vocês. Chegamos aqui nessa noite, problemas, enfermidade, coisas para se resolver. A gente está pensando na segunda-feira, vou começar segunda-feira assim, terça-feira vou fazer aquilo, porque nós temos coisas que a gente entende que vai se arrastar, que vai demorar e que está tudo atrasado. Mas é assim, querido, talvez não seja nem preciso chegar segunda-feira. Talvez nessa noite Deus possa colocar a mão dele no nosso problema. Quem crê que pode ser assim, diga glória a Deus. Então, Jesus estava para chegar ali, irmão, só que a viúva não sabia. Como é que ela estava? Chorando. Irmãos, não tinha quem fizesse aquela mulher parar de chorar. E não é para menos, né, irmão? Quem perde um filho, né? Irmã, dá glória a Deus que tu perdeu o filho. Não, não é assim, irmão.
Mesmo que tu saiba que o filho está com Deus, que o filho descansou, que o filho está bem, mesmo que você saiba que a vida é uma caixinha de surpresa e que às vezes nós somos surpreendidos com a morte de uma pessoa que deveria viver muito e vive pouco, e a gente fica chocado às vezes com a situação que a gente está vivendo, meus irmãos. Então, não é fácil você chegar para uma mãe e dizer: não chora, minha irmã, que é isso? A vida continua, claro que a vida continua, mas o filho foi embora, então ela está chorando. Só que estava chegando ali, irmãos, alguém que estava já com aquele propósito de dizer para ela não chorar, só que Jesus não ia limitar-se apenas a pedir que o choro parasse. Jesus, ele ia além de pedir para que ela não chorasse. Jesus ia dar motivos para ela parar de chorar, meus irmãos. Se tem motivo para chorar, existem motivos que nos fazem parar o choro. Então, o que fez parar o choro dessa mulher não foi exatamente as palavras de Jesus: mulher, não chores. Todo mundo falou a mesma coisa. Todos, irmão, as últimas palavras ali que ela mais ouviu naquelas últimas horas foi essa: não chora, não chora, né? Todo mundo falava isso, só que Jesus disse: mulher, não chores. E Jesus, tendo falado isso, Jesus agiu. Ele foi até o esquife, que para nós representa o caixão, não um caixão como hoje é. Hoje nós temos um caixão que é todo fechado. Os irmãos sabem que no período bíblico, irmãos, e até depois do período bíblico, por muito tempo ainda, o caixão era aberto. Geralmente era uma tábua, né, preparada, e o morto ia colocado em cima e assim transportava para o cemitério. Então, o esquife aqui no caso é uma tábua devidamente preparada, tudo adornado conforme o costume da época, o morto preparado conforme o costume da época, está ali. Jesus tocou no caixão, esse esquife aqui representa o caixão. Jesus tocou. Quando Jesus tocou ali, irmãos, os que estavam transportando pararam. E eles devem ter pensado: será que é algum parente? É a primeira coisa que eles vão pensar. Será que é algum conhecido que chegou atrasado e quer se despedir? Eles pararam. Quando eles pararam, irmãos, Jesus disse ao morto assim, ó: jovem, a ti te digo, levanta-te. Oh, palavra poderosa, palavra de Jesus, irmãos. Quem já tem provado o poder dessa palavra na sua vida? Verdade, meus irmãos. Agora, o que me chama a atenção, antes de Jesus falar com o morto, ele falou com quem estava vivo. Amém? Jesus chegou ali, antes de se dirigir ao morto, ele se dirigiu à mãe do morto: não chores, mulher. Então, antes de Jesus falar com o morto, ele fala com quem está vivo. E aqui nessa noite, irmãos, Deus está falando com você que está vivo. Deus vai te levantar e Deus vai te preparar, te capacitar para usar você para falar com mortos lá fora. Está preparado para ser usado pelo Senhor? Quantos têm preparado? Quem está preparado? Quem tem disposição para ser usado pelo Senhor? Levante a mão e diga glória a Deus. Tem tempo para o Senhor? Você tem tempo? Porque, irmãos, a obra de Deus exige tempo. A obra de Deus, irmãos, a obra de Deus não é isso aqui, irmãos: vim aqui 1h30, 2 horas, já fiz a obra. Isso aqui é muito pouco, irmãos. É muito pouco isso aqui. E esse pouco aqui, irmão, dentro de 4 paredes, já tem pessoa que não faz direito. Tu imagina, irmão, o restante, porque isso aqui, irmão, é o mínimo do mínimo. A obra de Deus mesmo, irmãos, é ir igual o pastor foi em busca da ovelha perdida, meus irmãos. A obra de Deus mesmo é aquilo que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, louvado seja o nome do Senhor. Então tem que ter tempo, tem que ter vontade. O que é que Deus disse a Josué? Esforça-te. Porque tem dia, irmão, que você não tem vontade. Hoje eu não vou.
Hoje eu não quero sair de casa. Hoje eu não quero levantar da cama. Hoje eu não saio desse sofá. Hoje eu não saio dessa sala. Hoje nem banho eu quero tomar. Não vou vestir roupa, não vou colocar gravata, não vou colocar terno. Não vou. Não tenho vontade. Tem dia que a gente não tem vontade. É aí que entra o esforça-te. Está sem vontade, mas vai do mesmo jeito. Está sem ânimo, mas vai do mesmo jeito. Porque a obra de Deus, ela não pode parar, meus irmãos. Quem é que trabalha em empresa? Quem trabalha em empresa? Levante a mão. Quem já trabalhou em empresa? Seja sincero. Houve algum dia que tu levantou sem vontade de ir trabalhar? Levante a mão quem passou isso. Daí você disse o quê? Hoje eu não vou. Lá na empresa nossa, irmão, quando está chovendo, que a gente acorda com barulho de chuva no telhado, sinceramente, dá uma preguiça, irmão. Dá. Que eu acordo assim, toco o despertador, que eu abro os olhos, eu escuto chuva no telhado, eu já penso, meu Deus, é hoje. Morro para subir, portão para abrir, guarda-chuva, cachorro latindo, chamar pessoas no portão, meu, é hoje. Dá uma vontade de não ir. Mas daí eu penso assim, se eu não for, já perde o prêmio de assiduidade, já perde parte do vale alimentação, já desconta o dia, já perde o dia de folga. Meu Deus, tu não ganha nada, mas uma falta dá quase R$300 de desconto. O cara não ganha nada, mas se faltar um dia, já dá R$300 de desconto. Aí o cara levanta e vai com chuva, vai com frio, vai do jeito que dá. Por quê? Porque não quer ficar no prejuízo. E assim é as coisas de Deus, irmãos. Uma falta nossa, uma ausência nossa, uma falta de comprometimento nosso, pode acontecer o quê? De alguém partir sem Jesus. Talvez a última pessoa que ia falar com aquela alma era você. Talvez o último conselho que ia dar éramos nós. Talvez a última oração que seria feita era por nós, mas nós não fomos porque estava chovendo, porque achamos que era longe, porque achamos que podia, protelar, deixar para a semana que vem, para o mês que vem, quando o tempo estivesse melhor. E aí quando a gente está ali, vem a notícia, fulano morreu. E a gente, meu Deus, por que eu não visitei? Por que eu não fui lá tomar um café? Por que eu não fui lá falar alguma coisa de Jesus? Por que eu não fui lá? Meu Deus, eu devia ter ido. Não sei se já aconteceu contigo. Comigo já aconteceu. Porque é meu trabalho há quase 40 anos visitar, evangelizar, orar. Então, teve casos de eu me atrasar. Eu disse, meu Deus, eu não fui. Olha aí, Jesus. E agora? Morreu. Já aconteceu comigo, né? E não tem aquela conversa, irmão. O diabo sabia que eu ia e aí matou ele antes de eu chegar. Não tem nada disso, é que chegou a hora, Jesus levou. A gente é que é irresponsável de não ir, meus irmãos. Tu imagina, irmão, se Jesus disse para Pedro assim, vamos ficar mais hoje aqui, rapaz, vamos pegar um peixinho aí. Está tão bom para pescar hoje, deixa, amanhã nós vamos. Se Jesus deixasse para amanhã, o rapaz seria sepultado. Irmãos, poderiam oferecer o que quisessem a Jesus, ele não iria aceitar. Por quê? Porque ele sabia que era necessário ele chegar à cidade de Naim. Aleluia. Ele tinha algo para fazer lá em Naim, meus irmãos. Então, foi o que Deus disse para Josué: esforça-te, mesmo quando você não está com vontade. Vai. É culto pequeno. Hoje não tem ninguém que canta, ninguém que toca, ninguém que... meu Deus, vai ser um culto daqueles. Vai porque Deus conta contigo. Tem bom ânimo. Você chega numa casa, tem alguém doente, você olha para o doente, já dá dó. Você vê o cara está ali desfigurado, pedindo, misericórdia. Aí tu chega lá com aquela cara de desânimo. O doente olha para ti e diz, não sei qual que está com a cara mais de desânimo. Mas se é eu que estou doente, ou se é o pastor que veio orar por mim. Então, meu irmão, mesmo que você esteja carregando um fardo, uma luta, está passando por um problema, você não pode transferir o teu problema para a alma que você vai evangelizar. Não pode. Você tem que chegar lá, irmão, às vezes sangrando, gemendo, chorando,
Mas chegar lá e demonstrar que está tudo bem, que você está na fé, que a vitória está ali e que Deus vai operar. É isso que Deus quer com a gente, meus irmãos. Agora, rapaz, tem pregador e evangelistas. Eu digo evangelista não no sentido de carteirinha, mas de quem... Né? Rapaz, não te conto nada. Aí começa a desabafar. Aí quando vai orar, o doente já não acredita mais na oração. Por quê? Porque o cara que foi orar, irmão, que foi levar a palavra, que foi falar de fé, está pior do que o doente. Então, querido, é aquilo que a Bíblia diz. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará como? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E calassurianda lamanai. Levante a sua mão e diga glória a Deus aqui nesta noite. Nós precisamos mostrar força. Gosto muito de Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, pouca. Então, se tu se mostra frouxo, né? Eu tenho os meus problemas. Tu imagina eu chegar aqui e vou ficar falando de problema. Ai, meus irmãos, orem por mim, porque eu tenho os meus problemas. Mas eu não vim aqui para falar dos meus problemas. Eu vim aqui para falar daquele que pode todas as coisas. Eu vim aqui para falar daquele que você está na palma das mãos dele nesta noite. Eu vim aqui para falar daquele que tem poder sobre essa doença que te aflige, sobre essa luta que te angustia. Eu vim aqui nesta noite para falar de Jesus, irmãos. Aleluia! Então, eu não posso mostrar fraqueza no dia da angústia, porque a minha força se torna pouca, né? Na época de menino, nós tínhamos muita galinha em casa. Nós tínhamos umas 200 cabeças de galinha e tudo aquilo no quintal. O quintal enorme que nós tínhamos, devia ter umas 200 cabeças de galinha. E sabe como é que você conhece uma galinha doente? A galinha, quando está doente, irmão, ela começa a arrastar a asa e ela já fica toda encorujada e mete a cabeça debaixo da asa ainda. Tipo, eu não quero ver ninguém. Entendeu? Você olha, quando a minha mãe olhava aquele monte de galinha, via uma lá encorujadinha, ela já dizia, Carijó está doente. A não ser quem está doente. Mas porque, não, olha o jeito dela. Rapaz, quem está doente a gente conhece de longe. Quem não está bem na fé, irmãos, ele dá sinais de que não está bem na fé. É igual um doente, irmão. O primeiro sinal de uma doença, na maioria dos casos, é febre. Um cara com febre, ele não está bom, ele está com algum problema. A febre é um sinal de que alguma coisa está errada com aquela pessoa ali, meus irmãos. Igualmente, na vida espiritual, alguns sinais testificam de que nós não estamos bem espiritualmente. Então o Senhor disse para Josué, eu conto contigo, agora é assim, ó, tu tem que se esforçar e tu tem que ter bom ânimo. E ó, não pasme nem te espantes, porque eu vou ser contigo. Onde quer que tu fores, eu serei contigo. Aleluia. Irmãos, tu tem promessa que Deus é contigo. Temos promessa que Deus é conosco ou não temos? Jesus disse o quê? Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei convosco. Nós temos promessa. Deus disse a Josué, olha, tu não te assuste, não te assombre, porque assim, ó, onde você for, eu vou contigo. Aleluia. E Deus cumpriu isso na vida de Josué. Irmãos, para Deus não estar conosco, somente se nós irmos a lugares que Deus não pode nos acompanhar.
Não vai por aí em lugar indecente, em lugar imoral, não se meta em roda de fofoca. Aí Deus não vai, tu vai se lascar sozinho. Mas se você andar dentro da vontade de Deus, você pode andar pelo vale da sombra da morte, como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Oh, aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Agora, se você sair por caminhos que Deus não pode te acompanhar, daí o erro é teu. Mas se você anda nos caminhos do Senhor, Deus diz: estou contigo. Amém, meus irmãos? Ora, a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se. Isso aqui não está na Bíblia para bonito. Isso aqui está na Bíblia para informar, para a gente saber que a gente não está sozinho. O anjo do Senhor acampa-se. Mas olha, irmão, se anjo tomasse banho, escovasse dente, ele trazia o shampoo, trazia o creme dental, trazia a escova de dente, trazia tudo, ficava ali, né? Não escovava o dente perto da gente, fazia todas as necessidades. Como ele não escova dente, não precisa dessas coisas, ele é espírito, mas ele se acampa ao nosso redor, meus irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz que ele guarda e livra do mal. O anjo acampa-se ao redor, guarda e livra do mal. Então, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Está desanimado? Te anima. Vai orar. Ore. Você sabe, Daniel orou 21 dias. E não apenas orou, ele jejuou 21 dias. Por que ele orou e jejuou 21 dias? Porque a coisa estava feia. Ele começou a orar para buscar uma resposta de Deus, e deu um dia de oração e jejum, nada, deu 2 dias e nada, deu 3 dias, 4 dias, uma semana, 10 dias. Tu acha que Daniel largou o pé ali, saiu dali, firmou os pés na presença de Deus e foi orando. Quando completou 21 dias, o anjo veio. A primeira palavra do anjo para Daniel: Daniel, homem muito amado de Deus. E Daniel pensando: eu acho que Deus não me ama, 21 dias, meu Deus, Senhor, que demora. O anjo vem e disse: Daniel, você é um homem muito amado por Deus. E sabe o que o anjo disse? Eu vim por causa das tuas orações. Aleluia! Como é que tu quer ser cheio da presença de Deus? Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo? Como é que você quer dons espirituais se você não ora? Se a palavra diz: eu vim pelas tuas orações. O anjo não veio pela beleza, pela sabedoria, pela capacidade, pela posição financeira de Daniel, pelo conhecimento teológico que Daniel tinha. O anjo não veio porque Daniel era ministro, era príncipe. O anjo veio pelas orações de Daniel. Alacanda rabacheia. Deus nesta noite dará ordens aos seus anjos. Amém? E nós vamos ouvir esta palavra: eu vim por causa das tuas orações. E sabe o que o anjo falou assim? Daniel, desde o primeiro dia, a gente fala a campanha de 7, e a gente diz até 7 Deus tem que me escutar. Irmão, Deus disse assim para Daniel: Daniel, a partir do primeiro dia que você se colocou a orar, a tua oração chegou no céu, na minha presença. E Deus atendeu de imediato, irmão. Deus pegou o anjo e falou assim: vai lá, desce lá na Babilônia e fala para o meu servo isso. O anjo veio, só que era um anjo, irmão, mensageiro. Aliás, a palavra anjo já é mensageiro, mas tem anjos que já têm outra função, como o arcanjo Miguel, já é um anjo de guerra. Né? Mas esse anjo, irmão, era aquele anjo que só traz o recadinho, sabe? É o anjo que não tem uma espada, nem um canivete ele não tinha. Aí ele veio, quando ele chegou ali, irmão, em cima do céu onde Daniel estava orando, quem apareceu lá? Satanás. E o Satanás disse: aqui tu não passa, agora o pau vai quebrar. E o Satanás se opôs, e o anjo tentava passar, e deu um dia, deu 2 dias, 3 dias, 4 dias, e o anjo não conseguia passar, irmãos. Resistência de Satanás.
Você pode ver, querido, tu passa 4 horas na internet e não abre nem a boca de sono, não boceja. Dobrou o joelho para orar, começa a bocejar. Você passa 4 horas na internet, você está lá, esperto, ligadão em tudo, dobrou o joelho, 2 minutinhos já está cochilando. Por quê? É a batalha espiritual, meus irmãos. Quando a Bíblia mostra essas coisas, ela está dizendo assim, ó: Satanás não quer que vocês orem. Um homem de oração é um homem vencedor. Um homem de oração é um homem que não vai ser parado pelo poder e pelos ataques de Satanás, meus irmãos. Um homem de oração é um homem a quem Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a resistência dos demônios vem. O diabo resistiu 21 dias, impedindo o anjo de passar. E Deus, por que Deus permitiu isso, pastor? Para provar Daniel, irmão. Tem coisa que Deus prova a gente. Não é que Deus está... é que Deus foi fazer uma viagem e esqueceu do Daniel. Não. Deus sabe de tudo, mas Ele prova. Vamos ver até onde Daniel vai. Deus permite isso, sabe para quê? Não é para o bem de Deus, é para o bem de Daniel. Né? Você sabia, irmão, tem uma frase que diz assim, ó, que tempos difíceis formam homens fortes e tempos fáceis formam homens fracos. Irmão, nós temos uma geração fraca, uma geração que tem medo de tudo. Por quê? Porque os tempos são fáceis. Quem morou no sítio? Quem andava no escuro? Manda essa gurizada que dá um apagão na cidade e já fica tudo encolhidinho. Meu Deus, que escuro. Você ia namorar, vinha meia-noite da casa da namorada no escuro no sítio, sem medo, sem nada. Era uma época mais difícil, então fazia homens mais fortes. Então o que acontece? Quando Deus permite a gente esperar, isso é melhor para a gente. Daniel esperou 21 dias. Aí Deus pegou Miguel e disse: Miguel, vai lá e resiste ao príncipe da Pérsia, que era um demônio que estava impedindo a resposta. O Miguel veio, derrotou aquele demônio, aquela entidade que agia naquela região ali, e o anjo passou. E aí foi a palavra do anjo para Daniel: tu é amado de Deus, e desde o primeiro dia que você pôs a orar, Deus já te ouviu. É que o diabo aí estava impedindo eu de passar, mas o Miguel veio, o pau quebrou, e eu estou aqui com a vitória de Deus para a sua vida, Daniel. Aleluia, Deus tem vitória para nós aqui nessa noite também. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que ter ânimo, tem que ter esforço da nossa parte. Meu Deus, irmãos, antes as pessoas vinham na chuva para a igreja, hoje os caras não querem molhar o carro. Olha que absurdo. A gente molhava a cabeça, molhava as costas, molhava as crianças no colo e vinha. Hoje, lavei o carro, vai molhar tudo o tapete, vai sujar, está tão limpinho. Olha só, quando era na bicicleta, eu não queria nem saber. Quando era a pé, tu não queria nem saber. Agora que Deus te deu um carro, você não quer molhar o tapete. Fala para mim, irmão, qual que é melhor, molhar o tapete ou molhar o pé? Quando molhava o pé, as pessoas vinham. Quando molhava as costas, a cabeça, as pessoas vinham. Agora que é para molhar o carro, estou com pena, paguei R$60 para lavar e agora vou lá sujar, molhar tudo. Não vou não. E depois do culto alguém pede uma carona, ainda o sangue de Jesus tem poder, vou ficar em casa. E fica em casa. E perde a bênção de Deus. Né? Então, irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus estava para chegar, a viúva não sabia, né? Jesus primeiro falou com os vivos para depois falar ao morto. E para finalizar, irmão, Jesus é o maior estraga-velório que eu conheci. Ele participou de 3. Ele participou do velório da filha de Jairo, participou do de Lázaro e aqui do da viúva de Naim. Todos os 3 velórios acabaram em nada. Amém? Se fosse hoje, irmão, a funerária deixava de vender a urna. Se fosse hoje, a prefeitura deixava de vender o terreninho lá no cemitério. O coveiro não precisava abrir a cova. Aleluia! Oh, Jesus tremendo, esse Jesus, meus irmãos.
E Ele é tão grande e poderoso que Ele diz que vai chegar um dia que todos ouvirão Ele chamando-os novamente para a vida. Glória a Deus. Quem crê que vale a pena servir ao Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Então te anima, meu irmão, te alegra. Como é bom poder estar na casa do Senhor, meus irmãos. Coisa melhor que Deus pode permitir para nós é